Olá pessoal, nós vamos falar sobre a coluna vertebral, que é o esqueleto também, constitui o esqueleto axial do corpo. Então, a coluna vertebral, ele é constituído pela superposição de vértebras, né? Então, uma vértebra superposta à outra, formando, né, um canal, que é o canal vertebral, que vai alojar a medula espinhal. Qual é a principal função da coluna vertebral? Então, esse eixo longitudinal, que é formado pela superposição das vértebras, tem a função de formar um eixo parcialmente rígido e flexível para o corpo e um pivô para a cabeça, para a sustentação da cabeça. Também atua protegendo, formando um canal, que é o canal medular, que vai proteger e abrigar a medula espinhal. Ajuda também com esse eixo longitudinal, vai suportar o peso do corpo e ajudar a distribuir o peso do corpo depois para os membros inferiores, e também ajuda a auxiliar na postura e na locomoção. Essas são as principais funções da coluna vertebral, né? Nós temos 33 vértebras que estão distribuídas em regiões. Então, 7 vértebras na região cervical, 12 vértebras na região torácica, 5 vértebras na região lombar, 5 vértebras fundidas formando um único osso, que é esse daqui, o sacro, e outras 4 vértebras fundidas num único osso, que é o cóccix. E nós vamos discutir as características regionais destas vértebras, então da região cervical, da região torácica, lombar e sacral, certo? Bom, relembrando um pouquinho da aula que nós tivemos sobre coluna, lembrar que a coluna ela possui curvaturas. Qual é a função da coluna apresentar estas curvaturas? Vejam que ela não é uniforme ao longo de todo o eixo longitudinal. Ela apresenta essas curvaturas. Qual é a função da existência dessas curvaturas na coluna? Primeiro, aumentar a força da coluna, proteger a coluna contra traumas, ou seja, consegue distribuir melhor a força e evitar que a coluna tenha lesões por traumas e, consequentemente, ajudar a distribuir o peso do corpo e mudar também o eixo de gravidade, principalmente na gestação. Há uma mudança das curvaturas, uma acentuação da curvatura, mudando o eixo de gravidade para poder suportar o peso do corpo. Então, as curvaturas servem para ajustar, né, a coluna a suportar o peso do corpo, distribuir o peso do corpo, tá certo? Nós temos 2 tipos de curvaturas, as chamadas curvaturas primárias, o indivíduo já nasce com essas curvaturas, depois as curvaturas secundárias, que são adquiridas conforme a atividade do indivíduo. Então vamos lá, nós temos esta curvatura aqui, essa primeira curvatura, que é a curvatura torácica, aonde nós temos uma concavidade anterior. Então, esta curvatura é chamada de curvatura primária, que é a curvatura torácica, onde nós temos uma concavidade anterior. E também nós vamos encontrar uma outra curvatura primária aqui na região sacral, né? Esta curvatura sacral, ela é também côncava anteriormente. O indivíduo já nasce com essas curvaturas, por isso são ditas de curvaturas primárias. Essa concavidade anterior da curvatura torácica e da curvatura sacral recebe o nome de cifose. Então, nós temos uma cifose torácica e uma cifose sacral, né? Cifose, então, é a curvatura primária caracterizada por uma concavidade anterior. Quando há um exagero, um aumento dessa curvatura, que é o estado patológico, nós chamamos de hipercifose, que o indivíduo fica corcunda, né? A hipercifose é um aumento, né, anormal das curvaturas primárias, né? A partir do momento que o indivíduo começa a ficar em pé e a sustentar a cabeça, há o surgimento das curvaturas secundárias.
Então, nós vamos encontrar as curvaturas secundárias na região cervical, curvatura cervical, e na curvatura lombar. Qual que é a diferença? Nós vamos encontrar que nas curvaturas secundárias, cervical e lombar, há uma convexidade anterior, oposta às primárias. Então, nas curvaturas secundárias, nós vamos encontrar uma convexidade anterior. Tá? Então, quando o indivíduo sustenta a cabeça, forma-se então a curvatura cervical, convexa anteriormente, e quando ele fica em pé, começa a se sustentar em pé, forma-se então a curvatura primária aqui, a secundária lombar, com uma convexidade anterior. Estas convexidades anteriores recebem o nome de lordose. Então, lordose correspondem às curvaturas secundárias da coluna, caracterizadas pela convexidade anterior dos corpos vertebrais. Tá certo? Então, nós temos dois tipos de curvaturas, as primárias, as primárias e as secundárias, que são responsáveis então por ajustar o peso do corpo ao longo da coluna, certo? Então essas são as características principais agora, de maneira geral, deste eixo longitudinal, e agora nós vamos falar sobre as características de uma vértebra típica. Bom, agora vamos falar quais as características de uma vértebra típica e depois nós vamos para as características regionais, né, das regiões cervical, torácica, lombar, né, como nós podemos diferenciar as vértebras dessas regiões. Mas, independentemente de região, nós temos vértebras típicas, que estão dispostas em todas as regiões da coluna. E o que uma vértebra típica possui? Uma vértebra típica vai possuir, aqui eu estou exemplificando, uma vértebra do segmento torácico, né? Lombar, perdão, uma vértebra do segmento lombar, onde depois nós vamos falar das suas principais características. Mas o que uma vértebra típica possui então? Anteriormente nós vamos encontrar essa grande massa óssea anterior aqui, chamada de corpo vertebral, uma grande área maciça óssea chamada de corpo vertebral, revestida externamente por tecido ósseo compacto, internamente, né, no centro por tecido ósseo esponjoso. Então, o corpo vertebral é essa estrutura óssea mais anterior da vértebra. Posteriormente, nós vamos encontrar o arco vertebral. Então, posteriormente aqui, então anterior o corpo e posteriormente toda essa região é o arco vertebral. O que forma o arco vertebral? O arco vertebral é formado por dois pilares ósseos curtos, que nós chamamos de pedículos. Então, um pedículo de cada lado. Então, dois pilares ósseos curtos, chamados de pedículos, os quais vão prender, né, fixar o arco ao corpo vertebral, e partindo de cada lado dos pedículos, esta região aqui, essas duas placas ósseas bastante finas, achatadas, que nós chamamos de lâminas. Então, as lâminas partem dos pedículos e vão se fundir, e vão se encontrar com a lâmina do lado oposto. Né? Então, nós vamos encontrar aqui os pedículos, estão novamente formando o arco vertebral, esses dois processos curtos, ósseos curtos, né? E nós vamos encontrar, partindo dos pedículos de cada lado, uma placa óssea achatada, que recebe o nome de lâmina. Então, isso aqui chama-se lâmina. Então, a lâmina de um lado com a lâmina do outro lado, elas vão se encontrar aqui no plano mediano e vão se fundir. A fusão, então, das lâminas forma o arco vertebral. Então, pedículos e lâminas formam o arco vertebral. E, desta forma, então, arco vertebral posteriormente e corpo vertebral irão delimitar uma abertura, que é conhecida como forame vertebral. Os forames vertebrais, né, alinhados, ou seja, pelas articulações sucessivas das vértebras, formam um canal, que é o canal medular. Então, os sucessivos forames vertebrais vão formar o canal vertebral que vai alojar a medula espinhal, tá certo? Agora, é muito importante de uma vértebra típica agora, eu vou virar um pouquinho para esse lado aqui,
Do arco vertebral partem projeções ósseas, ou seja, projeções ósseas que serão muito importantes nas vértebras, onde toda a vértebra possui essas projeções ósseas. No encontro das lâminas que nós temos aqui, no plano mediano, nós vamos encontrar este processo aqui, que é o processo espinhoso. O processo espinhoso, ele se forma a partir do encontro das lâminas. Então, novamente, aqui nós temos as lâminas, uma de cada lado, partindo do seu respectivo pedículo, e no plano mediano, na fusão das lâminas, o processo espinhoso, tá certo? Que é esse processo mediano. Na junção de cada lado agora, do pedículo com a sua lâmina, nós vamos ter a emergência dos processos articulares aqui, superiores e inferiores. Então, nós temos os processos articulares, superiores e inferiores. Qual é a função desses processos articulares superiores e inferiores? É a articulação com os processos articulares das vértebras superior e inferior, da vértebra acima e da vértebra abaixo, que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos considerar esse exemplo. Então, nós temos uma outra vértebra aqui, para vocês terem uma ideia. Então, aqui nós temos os processos articulares superiores e aqui os processos articulares inferiores. Então, vamos articular essas vértebras agora. Então, vejam, nós temos a articulação do processo articular superior de uma vértebra, irá se articular com o processo articular inferior da vértebra acima dela, né? E o processo articular inferior dessa vértebra com o processo articular superior da vértebra abaixo. Então, os processos articulares servem para a articulação entre as vértebras. As vértebras, elas podem se articular de duas formas, é que eu vou mostrar depois para vocês, tá certo? Também, partindo próximo aos processos articulares, nós vamos encontrar lateralmente a presença dos processos espinhosos, os processos transversos, né? Lateralmente, as projeções ósseas que partem lateralmente, próximas aos processos articulares, são os processos transversos. Os processos transversos e os processos espinhosos, eles servem principalmente para a inserção de ligamentos e tendões, não são articulares. Esses processos servem para a inserção de tendões musculares e de ligamentos, tá? Então, a partir do arco vertebral, nós vamos encontrar processos, projeções ósseas, recordando então, o processo espinhoso, que é um processo mediano, né, no arco vertebral, é aquele que está exatamente no plano mediano. Depois nós vamos encontrar no ponto de fusão do pedículo com a lâmina os processos articulares superiores e inferiores, e lateralmente aos processos articulares os processos transversos. Isso toda vértebra típica possui, tanto na região cervical, quanto na região torácica, como na lombar. E agora nós vamos fazer descrições importantes das vértebras de cada região, e depois nós falaremos das vértebras que são atípicas, que são aquelas que não possuem essas características que eu acabei de falar com vocês, né? Então, começando pelas características das vértebras, as características regionais das vértebras, e aqui eu vou colocar na sequência as características aqui das vértebras da região cervical, torácica e lombar. Depois nós vamos falar do sacro e vamos falar do cóccix, mas falando das características, né, de uma vértebra cervical. Quais são as características de uma vértebra cervical típica, né? Isso é muito importante agora, dessas vértebras cervicais. Então, lembrando, toda vértebra típica tem corpo, arco vertebral. Corpo e arco vão delimitar, né, vão delimitar essa estrutura, esse forame, que é o forame vertebral. Então, com relação a uma vértebra cervical
típica, nós vamos encontrar o corpo vertebral. Percebam que o corpo vertebral é bastante curto, né? É menor, ele é pequeno em relação às outras vértebras. Se nós compararmos aqui o corpo das vértebras, da vértebra cervical com a torácica e com a lombar, nós vamos encontrar o corpo da vértebra cervical, ele é menor, ou seja, à medida que nós vamos ter as outras regiões da coluna, nós vamos aumentando a distribuição do peso do corpo. Logo, o corpo vertebral é importante para sustentar o peso do corpo. Então, quanto mais caudal, maior é o corpo vertebral para suportar o peso do corpo. Então, nós temos um corpo vertebral, que está aqui na vértebra cervical, o forame vertebral, né, delimitado aqui novamente os pedículos, o pedículo, né, e a lâmina. Vejam que aqui na vértebra cervical é muito fácil nós identificarmos as lâminas, que é o pedículo, né, um de cada lado, e aqui as lâminas, né? Bom, nós vamos encontrar aqui, nós temos uma característica importante nas vértebras cervicais. Vejam o processo espinhoso, que é esse processo, a projeção óssea mediana aqui no arco vertebral. O processo espinhoso, ele é curto e bífido, ou seja, ele é dividido em duas partes aqui. Tem uma parte aqui e outra aqui. Então, o processo espinhoso, ele é curto e bífido. Guardem essa característica que vai diferir das outras vértebras. Então, o processo espinhoso, ele é curto e bífido. Vejam os processos articulares. Então, nós temos aqui na transição do pedículo com a lâmina, os processos articulares superiores, e vou virar um pouquinho aqui, e os processos articulares inferiores, vista inferior da vértebra. Bom, agora lateralmente, né, aos processos articulares da vértebra cervical, nós vamos encontrar os processos transversos, que são essas projeções laterais. Aqui nós temos uma diferença importante e única nos processos transversos das vértebras cervicais, que os diferem, né, das outras vértebras das outras regiões. No processo transverso das vértebras cervicais, nós vamos observar a presença de uma abertura, de um forame, né? Vejam, percebam aqui, esse é o forame do processo transverso. E qual é a importância disso? O forame do processo transverso passa a artéria e veia vertebrais, que vão até a cavidade craniana. A artéria vertebral irá drenar, né, vascularizar o encéfalo. Então, aqui a presença da artéria vertebral, uma de cada lado. Então, os sucessivos forames do processo transverso vão permitir com que a artéria vertebral seja protegida e chegue, então, até a cavidade craniana, onde ajuda a vascularizar o encéfalo. Também no processo transverso, nós encontramos duas projeções, né? Uma projeção anterior, chamada de tubérculo anterior, e a outra projeção posterior, chamada de tubérculo posterior do processo transverso. Então, uma projeção óssea arredondada no processo transverso, chamado de tubérculo anterior, e tubérculo posterior. Então, retomando a característica de uma vértebra cervical, tem um corpo vertebral menor em relação às outras vértebras, né? Justamente uma distribuição de peso menor, um suporte de peso menor. Nós observamos aqui o forame vertebral bastante largo em relação depois às outras vértebras. Se nós compararmos as outras vértebras, nós veremos que o forame vertebral da vértebra cervical, ele é maior, ele é mais largo, tá? E nós vamos encontrar agora os processos a partir do arco vertebral. Processo espinhoso, curto e bífido. Os processos articulares superiores e inferiores. E aqui nós podemos fazer uma consideração importante dos processos articulares superiores. Qual plano esses processos estão? Os processos articulares superiores e inferiores, eles se encontram num plano transversal, né? Então guardem isso. A localização dos processos articulares superiores e inferiores, eles estão
num plano transversal, tá certo? E os processos transversos com a presença de seus respectivos forames, né? Que nós já falamos a importância. Então, essa é a característica de uma vértebra cervical típica, né? E agora vamos para uma vértebra torácica. A vértebra torácica agora tem algumas particularidades, né? Nós percebemos aqui o corpo vertebral no formato de uma cunha, diferente do processo do corpo vertebral da cervical e também da vértebra lombar. Então, o corpo é em formato de cunha, maior do que o da vértebra cervical e menor do que o de uma vértebra lombar. Nós vamos agora observar que o forame vertebral ele é menor em relação ao da cervical e tem um formato triangular, o forame vertebral, né? E agora nós vamos encontrar os processos, as projeções a partir do arco vertebral. Medianamente nós vamos encontrar o processo espinhoso, e vejam a diferença, na cervical ele era curto e bífido, e na torácica ele é longo e tem uma projeção póstero-inferior, um sentido póstero-inferior, então é bastante longo e se estende no sentido póstero-inferior. Nós podemos observar também os processos articulares superiores e os processos articulares inferiores, né? E aqui, diferentemente dos processos articulares superiores e inferiores das vértebras cervicais, os processos articulares superiores e inferiores das vértebras torácicas, eles residem num plano frontal. Então, se nós observarmos aqui, os processos articulares superiores e inferiores, eles estão localizados num plano frontal ou coronal, né? E lateralmente nós vamos encontrar os processos transversos. Muito bem, nós temos características importantes aqui das vértebras torácicas. No corpo da vértebra torácica, nós vamos encontrar facetas articulares, tanto na parte superior do corpo quanto na parte inferior. O que são essas facetas articulares, essas faces articulares? Para articulação com a cabeça da costela, né? Cabeça da costela, como vocês já viram, elas se articulam com a vértebra de mesmo número e com a vértebra suprajacente a ela. Então, no corpo das vértebras torácicas, nós vamos encontrar as facetas articulares para articulação com a cabeça da costela. E no processo transverso, nós também vamos encontrar uma superfície lisa aqui, que é a faceta articular para o tubérculo da costela, tá certo? Então, nas vértebras torácicas, nós temos facetas articulares no corpo para articulação com a cabeça das costelas. E no processo transverso, para articulação com o tubérculo. Então, novamente, diferenciando, né, a característica das vértebras torácicas em relação à cervical e também à lombar. O corpo ele é maior em relação à cervical, mas ele é menor em relação à torácica, mas ele tem um formato de uma cunha. O forame vertebral é em formato triangular. O corpo vertebral também apresenta facetas articulares para a cabeça da costela. Com relação aos processos ósseos que partem do arco vertebral, nós temos o processo espinhoso, né? Na linha mediana aqui, ele é longo e se projeta póstero inferiormente. Os processos articulares superiores e inferiores, eles estão localizados no plano frontal. E os processos transversos possuem uma faceta articular para o tubérculo da costela, tá certo? Então, essas são as características de uma vértebra torácica. Se nós considerarmos qual região da coluna que tem a menor mobilidade, a coluna tem uma mobilidade sempre de alongamento e achatamento. Então, qual a região da coluna que tem a menor mobilidade? É a da região torácica. Por que esta região é a região que possui menor mobilidade? Pelo fato da articulação com as costelas.
A articulação com as costelas faz limitar um pouco o movimento na região das vértebras torácicas. E também pelo fato que os processos articulares superiores e inferiores estão num plano frontal. E isso também dificulta, também limita o movimento, né? Quando o plano está, desses processos estão neste, esses processos estão nesse plano. Então essas são as principais características de uma vértebra torácica. E por fim agora nós vamos falar sobre a vértebra lombar. As vértebras lombares agora nós vamos falar da sua característica. Ela tem uma característica bastante peculiar pelo seu corpo vertebral bastante maciço e maior em relação às demais, porque terá que suportar a maior parte do peso do corpo, né? Então o corpo vertebral, se olhado numa vista superior, tem a forma de um rim, é reniforme, a forma do corpo vertebral, e nós podemos observar aqui o forame vertebral aqui, que também tem um aspecto mais próximo de triangular, mas menor em relação da vértebra cervical. Se nós olharmos agora os processos que partem do arco vertebral, vejam o processo espinhoso no plano mediano, né? Ele é curto, o processo espinhoso, ele é curto e achatado, né? Quadrangular, lembra o formato de uma machadinha. Então, se vocês olharem o processo espinhoso aqui, vocês estão vendo que ele é curto, né? Achatado, ele é quadrangular, lembrando o formato de uma machadinha. Aqui nós vamos encontrar os processos articulares superiores e processos articulares e os processos articulares inferiores. Os processos articulares superiores e inferiores, eles estão localizados num plano sagital, né? Então, o plano desses processos aqui estão no plano sagital, né? E confere uma mobilidade maior também, como o da cervical. Então, cervical, os planos articulares, os processos articulares superiores e inferiores estão num plano transversal, da torácica num plano frontal e das lombares num plano sagital, né? E nós vamos encontrar também aqui, lateralmente, nos processos transversos, que podem ser longos, são longos na sua maioria, aqui eles são curtos porque estão desgastados, né? Que em muitos livros, né, em muitos textos, trazem esse processo transverso das vértebras lombares como processo costal, porque a sua forma do processo transverso, ele é longo, bastante achatado, lembrando uma costela. Então, por isso o nome de processo costal e não processo transverso, mas são sinônimos, tá? Processo costal ou processo transverso. Também nos processos articulares superiores aqui, nós vamos encontrar pequena projeção óssea, né, arredondada, que são os processos mamilares, que formam com a forma de um mamilo, tá? Estão localizados aqui. Então essas são as principais características de uma vértebra lombar, né? E guardando todas essas características que eu falei destas regiões, vocês identificarão quais vértebras são cervicais, torácicas e lombares. Lembram-se que todas essas vértebras que eu acabei de escrever possuem características regionais, mas são todas vértebras típicas, certo? E agora, para finalizarmos, nós vamos comentar, né, sobre vértebras atípicas e depois falar do sacro, né, do sacro e do cóccix. Na região cervical, nós temos duas vértebras. As duas primeiras vértebras, elas são vértebras atípicas, né? Nós temos a primeira vértebra, que é essa daqui, que é o atlas. Recebe esse nome porque está se articulando com o crânio, vai se articular com os processos condilares do osso occipital, vai sustentar o crânio, então segurando o crânio. Então, por isso, a primeira vértebra é o atlas. E a segunda vértebra é o ápice. A articulação da vértebra, da primeira vértebra com o crânio, permite um movimento de flexão e extensão, né? E a articulação da segunda com a primeira, um movimento rotacional da cabeça, que nós veremos depois, tá certo? Na aula de articulações.
Esta primeira vértebra aqui, ela não tem uma característica típica, ou seja, ela não possui corpo, não possui processos a partir, não tem arco vertebral. Vejam o forame vertebral, que é bastante largo, né, da primeira vértebra. E o que nós vamos encontrar aqui na primeira vértebra cervical, que é o atlas? Nós vamos encontrar um arco chamado de arco anterior, né? E no arco anterior nós vamos encontrar essa projeção anterior aqui, que é o tubérculo anterior, né? Então o arco anterior com o seu tubérculo, que é o tubérculo anterior. Também nós vamos encontrar aqui no interior do arco uma fóvea, ou seja, uma face articular para o dente do áxis. Então o dente do áxis, que é a segunda vértebra, vai se articular aqui na fóvea para o dente do áxis no arco anterior, tá certo? Posteriormente nós vamos encontrar aqui o arco posterior, né? O arco posterior, e no arco posterior nós vamos encontrar um sulco, onde estou passando a pinça, que aqui é um sulco para a artéria vertebral e para o primeiro nervo espinhal, né? Então aqui nós temos um sulco no arco posterior, para onde corre o primeiro nervo espinhal e a artéria vertebral. Nós vamos encontrar duas massas laterais, né? Onde nós vamos encontrar nessas massas laterais aqui a passagem dos forames. Nós encontramos aqui processos transversos, né? Nós temos aqui processos transversos com forames, onde corre a artéria vertebral. Então a artéria vertebral, ela emerge do seu forame e corre aqui pelo sulco, o sulco da artéria vertebral, tá certo? E nós vamos encontrar os processos articulares aqui, o processo articular superior, ou a face articular superior do atlas, que vai se articular com o processo condilar do osso occipital, e inferiormente a face articular inferior do atlas, que vai se articular com a face articular superior do áxis, tá certo? Então essas são as principais aqui características, e posteriormente no arco posterior nós encontramos um outro tubérculo, que aqui não é um processo espinhoso, é apenas uma projeção óssea arredondada delicada, recebe o nome de tubérculo, que é o tubérculo posterior. Então o arco anterior tem um tubérculo, que é o tubérculo anterior, e o arco posterior também tem um tubérculo, que é o tubérculo posterior, né? Que não é um processo espinhoso, tá certo? Então essa é a característica da primeira vértebra, que é o atlas, e a segunda vértebra agora, que é o áxis, que nós vamos encontrar aqui, partindo de uma região, né, que é do corpo da vértebra, um processo em forma de dente, também conhecido como processo odontoide, né, que é o chamado dente do áxis, né? O dente do áxis vai se articular aqui com o arco anterior do atlas na sua fóvea, que é a fóvea para o dente do áxis, né? Ele possui uma face articular superior, que vai se articular com a face articular inferior do atlas, né? E um processo articular inferior, que está aqui, já assumindo quase características muito semelhantes à de uma vértebra típica, né? Os processos articulares inferiores do áxis vão se articular com os processos articulares superiores da terceira vértebra, que é uma vértebra típica. Então, é muito importante isso nós identificarmos, né? Nessa vértebra, e aqui nós já começamos a identificar um processo espinhoso, bastante curto, rudimentar, mas nós já identificamos aqui um processo espinhoso. Nós vamos encontrar um processo transverso, né, que está aqui, o processo transverso do áxis, aonde também tem um forame, que é o forame do processo transverso, aonde passa a artéria vertebral, tá certo? Então aqui é o processo transverso do áxis. E essas são as características, então, dessas duas vértebras cervicais atípicas. E por fim, nós temos a sétima vértebra cervical, que eu gostaria de mostrar para vocês,
qual que é a característica da sétima vértebra cervical? E nós conseguimos palpar, né, a sétima vértebra cervical. Aqui tem uma característica importante, que o seu processo espinhoso ele é longo, né? Ele está no plano horizontal, ele não está inferior, é um processo horizontal, né? E ele não é bífido, ele é longo. E a parte do pescoço, onde vai começar o tórax, a transição do pescoço com o tórax, nós sentimos posteriormente uma grande projeção óssea na região do pescoço, que é, vocês estarão palpando o processo espinhoso da sétima vértebra cervical. E para nós agora continuarmos o nosso estudo, nós vamos estudar agora as vértebras sacrais, mas aqui as vértebras sacrais, elas estão fundidas num único osso, que é o sacro. Então aqui nós temos o sacro, né? As 5 vértebras sacrais fundidas num único osso. Esta é a face anterior do sacro, né? Onde ela é côncava anteriormente, a face anterior, e a face posterior ao dorsal, ela é convexa. Então a gente nunca esquecer disso. Então a face anterior ela é côncava, e nós vamos encontrar aqui esta região aqui, que é a região do promontório sacral, aonde nós vamos encontrar um ângulo, que é o ângulo lombo-sacral, onde é mais pronunciado no ângulo lombo-sacral, que é a articulação com a quinta vértebra lombar, né? E esta região aqui da articulação da quinta vértebra, nós temos o ângulo lombo-sacral e a projeção óssea aqui, que é o promontório, que é muito importante durante o toque vaginal. Durante o toque per vagina, quando o obstetra consegue tocar e atingir o promontório, disse que a pelve está contraída, ou seja, há uma dificuldade maior para o parto normal. Quando o obstetra não consegue tocar o promontório, a pelve está mais relaxada e mais favorável ao parto vaginal, tá certo? Ao parto normal. Lateralmente ao sacro, nós vamos encontrar aqui a asa do sacro, né, de cada lado aqui do promontório, a asa do sacro. Nós vamos encontrar as linhas sacrais medianas. As linhas sacrais medianas, elas correspondem à fusão dos corpos das vértebras sacrais. E de cada lado dessas linhas sacrais, nós vamos encontrar os forames sacrais pélvicos, ou seja, essas aberturas que estão na face pélvica, né, são os forames sacrais pélvicos, de onde emergem as raízes anteriores dos nervos sacrais. Então S1, S2, S3, S4, né? E S5 mais abaixo, tá certo? Posteriormente agora, nós vamos encontrar uma face mais convexa, aonde nós vamos encontrar os forames sacrais dorsais, da onde emergem os ramos posteriores dos nervos sacrais, né? Os processos articulares superiores aqui, o processo articular superior do sacro, que vai se articular com o processo articular inferior da quinta vértebra lombar, né? E nós vamos encontrar algumas linhas. A linha sacral mediana, que é essa daqui, que corresponde à fusão dos processos espinhosos das vértebras sacrais. De cada lado aqui, ó, dos forames sacrais dorsais, a linha sacral intermédia, ou alguns livros trazem como linha sacral medial, que corresponde à fusão dos processos articulares das vértebras sacrais, e lateralmente, onde estou passando a pinça, as cristas, né? Na verdade isso aqui são cristas, né? A crista sacral lateral. Então novamente aqui, só para retomar, nós temos aqui essas projeções aqui, que não são linhas, né? Mas são cristas, né? São mais salientes do que linhas. A crista sacral mediana, fusão dos processos espinhosos das vértebras sacrais. Lateralmente aqui a ela, nós vamos encontrar a crista sacral intermédia ou crista sacral medial, como alguns livros trazem, corresponde à fusão dos processos articulares. E a crista sacral lateral, que corresponde à fusão dos processos transversos. Percebam que aqui nós temos um canal, né, o canal sacral, né, uma cavidade,
no sacro, né, formado pelas vértebras sacrais, o canal sacral, por onde passa o sacrodural, né, formado pelas meninges, e da onde vai emergir aqui nesta indentação do canal, formado pelos cornos sacrais. Esses cornos sacrais correspondem aos processos articulares inferiores da última vértebra sacral, da quinta vértebra sacral, formam essa indentação chamada de hiato sacral, onde emerge um filamento, né, chamado de filamento terminal, que é da medula espinal, né, que é a parte final da medula espinal, né, do saco dural, onde vai se inserir no cóccix, né? Então essas aqui são as principais características, e lateralmente nós vamos encontrar a face auricular, aonde vai se articular com o osso do quadril, que vocês já viram lá em membros inferiores, tá certo? Então essas aqui são as principais características do sacro. E para nós finalizarmos, claro que no roteiro de vocês, do estudo de vocês, né, teórico-prático, vocês estudarão no Atlas, identificarão as características que estão no roteiro, aqui uma visão geral que vocês precisam ter. E esta peça aqui, nós temos, é o cóccix, né, correspondem à fusão de 4 vértebras rudimentares num único osso, que é o cóccix. Apresenta uma base, o cóccix, um corpo, né, e um ápice, né? No ápice não está inserido o filamento terminal, né? Então, a base do cóccix, onde vai se articular ali com o saco, o corpo, e onde estou tocando com o dedo, o ápice. Então, essas são as principais características das vértebras, né? Na região de cada região, que é uma vértebra típica, as características regionais das vértebras, e o que é mais importante é nós identificarmos as características dessas vértebras típicas e atípicas e as diferenças regionais das vértebras ao longo de toda a coluna, certo?